Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou nessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Depois de um mês afastado daqui, eu estou de volta. Eu vou contar esse testemunho que eu vivi ao decorrer dessa série. Essa série é a primeira de 2026. E essa é a primeira mensagem do ano. E o nome dessa série irá se chamar O Ano da Prioridade. Guarde bem, esse ano nós não iremos buscar o nosso emprego, nós não iremos buscar uma promoção, nós não iremos buscar enfocar em nossa faculdade. Isso vai ser secundário. Esse ano, a nossa prioridade vai ser buscar ao Senhor em oração, vai ser buscar a Ele em leitura da palavra, vai se dedicar totalmente a Ele. Esse será a nossa prioridade. Por isso, esse é o ano da prioridade. Esse é o nome dessa série que o Senhor colocou no meu coração. Depois de um mês fora, eu vivi um tempo em que eu estava dentro da igreja, mas afastado de Deus. E eu não tenho coragem de sentar aqui para gravar uma mensagem para você se eu não oro, se eu não busco ao Senhor. E o Senhor falou comigo de uma maneira tão maravilhosa nos últimos dias, em que Ele me fez entender o porquê eu fui chamado, e para onde eu fui chamado, e o porquê eu preciso estar aqui. Pessoas e pessoas me mandaram mensagem falando: quando você volta, eu quero ver seus vídeos. E essas palavras mexeram tanto comigo, sabe, que eu entendi. E foi aí que eu entendi que não tem como ficar longe de Deus. Não tem como ficar longe daqui, porque é aqui que eu fui chamado para viver. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, sem falhar, Deus tem uma palavra ao seu coração nesse canal. Amém? Antes de começar a série, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir a mensagem, de você compartilhar, porque você fazendo isso, você me ajuda a que a palavra vá mais longe. E quando você faz isso, mais almas são alcançadas. E é esse o meu objetivo. Não é ganhar dinheiro, não é ganhar inscrito, não é ganhar seguidor. O meu objetivo é ganhar almas para o Senhor. Em 2026, aleluia, 2026 será o ano em que esse canal mais vai crescer. Mas não é de seguidores, é de pessoas que serão alcançadas para o reino de Deus. Pessoas aceitarão ao Senhor através das mensagens que serão pregadas nesse ano. E esse ano será o ano mais espiritual que nós iremos viver. Aleluia! Basta você crer e acreditar nisso. Então se inscreve, curte, compartilha. Vamos para a mensagem. Que bom estar de volta. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem, pois, vos impediu para que não obedecesses à verdade? Sabe, essa palavra foi a palavra que o Senhor falou para mim no meu testemunho. Eu não podia começar essa série sem começar com essa mensagem. Eu falei para vocês que eu vivi um tempo que eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus. Porque eu decidi olhar para o meu emprego, para o meu curso, para minhas vontades, para os meus desejos e quis realizar isso. E eu acabei esquecendo do que realmente importa, a prioridade que é Jesus. Chegou um tempo da minha vida, isso foi nos últimos 2 meses de 2025. Chegou um dia que eu fui deitar para dormir, e eu deitei, e o Senhor falou essa palavra para mim: Vini, você estava indo tão bem, mas o que aconteceu com você? E quando Ele falou isso, lágrimas começaram a cair no meu rosto, porque eu comecei a lembrar tudo um dia que eu vivi com o Senhor, todos os milagres que um dia eu vivi com Ele. E agora, por desviar o olhar para o que não importa, tirar o olhar da prioridade que é Ele, eu acabei me distanciando do que realmente importa, estar com Ele. E Ele falou isso para mim: você estava indo tão bem, você estava no caminho certo, mas o que aconteceu com você?
E foi aí que essa palavra nasceu no meu coração. E ele começou a falar muito comigo. Sabe, essa mensagem, se você acreditar, ela pode nortear totalmente o seu 2026. Então fique até o final dela. Nesse contexto em que eu li de Gálatas 5:7, fala sobre o povo da igreja de Galácia, os Gálatas. Paulo está escrevendo a carta a eles. Os Gálatas eram conhecidos por serem cristãos muito verdadeiros no começo. Eles se dedicavam, eles se empenhavam na presença de Deus. Eles oravam, eles buscavam o Senhor. Só que chegou a um tempo em que os olhares deles mudaram. E eles começaram a focar mais nos ensinamentos e nas leis judaicas, em vez de dar prioridade para o Senhor. E foi aí que eles se perderam. Porque eles começaram até a falar, se o homem for circunciso, ele irá para o céu. Se o homem não for, ele não irá para o céu. Porque a lei judaica fala sobre a circuncisão e a incircuncisão. Então os Gálatas chegam a esse ponto de falar, se o homem for circunciso, ele irá para os céus. Ele terá salvação. Se não for, ele não terá salvação. Os Gálatas começaram a olhar para o que não importa. Até que Paulo chega e fala para eles, para Jesus, não importa se é circunciso ou não. O que importa é a fé que opera pelo amor. E no versículo 7, Paulo olha para eles e fala, vocês estavam indo tão bem. Mas o que aconteceu com vocês para que vocês parassem de seguir a verdade? E é aí que eu chego na mensagem. Porque o que o Senhor falou comigo é, o seu erro foi de você desviar o olhar do que realmente importa. Eu fiz como os Gálatas. Eu desviei o olhar da cruz de Jesus e olhei para o que não importava. E é por isso que muitas das vezes nós vivemos 2025 o pior ano espiritual de nossas vidas. Porque nós desviamos o nosso olhar. Percebe, quanto tempo você focou no seu emprego? Quanto tempo você focou na sua faculdade? Quanto tempo você focou nos seus desejos, nas suas vontades, no seu querer? Agora percebe, quanto tempo você orou? Quanto tempo você leu a Bíblia em 2025? Quanto tempo você buscou a Deus em 2025? Você percebe que o nosso olhar mudou. Deus não mudou, mas o nosso olhar mudou. E é por isso que no momento em que estamos, a igreja, os cristãos estão passando por uma defasagem espiritual tão enorme. Porque a nossa prioridade já não é mais em Jesus. Mas a mensagem de hoje é volte para o início. Volte para o primeiro amor. Volte de onde a gente nunca devia ter saído. Sabe, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, nós éramos tão apaixonados, a gente buscava, eu falo por mim, sabe, eu orava muito mais, eu lia a Bíblia muito mais e com muito mais amor, com muito mais desejo. E o tempo vai passando e a nossa vida vai correndo. E os olhares que um dia era para permanecer em Jesus vão se perdendo. E aí chega um ponto em que nós já não temos vontade de orar. Chega um ponto que nós não temos vontade de buscar a Deus. Porque o nosso olhar já está tão focado em nossas coisas, em nosso querer, que nós já não conseguimos mudar o olhar para Jesus. Mas a palavra de hoje é volte para o primeiro amor. Sabe, Deus está com saudade de você. Olhe para mim. Deus está com saudade de quanto tempo você orava. 2025, o que Deus mais queria era falar com você. Era tirar um tempo de qualidade com você. Mas aí, você decidiu olhar para o seu emprego. Aí você decidiu olhar para a sua faculdade. Aí você decidiu olhar para o seu querer. E esqueceu de Jesus. Mas Ele todos os dias estava te esperando e perguntando, será que hoje Ele vem? Será que Ele vai falar comigo hoje?
Imagina Deus todos os dias esperando você, só para conversar com você. E você trabalhando demais, e você estudando demais, e você cuidando da sua vida demais, e esquecendo de dobrar os joelhos e falar com quem te deu a vida, com quem te deu o emprego, com quem te deu uma família. Então o que Deus mais quer de você em 2026 não é o seu emprego, não é a sua faculdade, não é as suas vontades. O que Deus mais quer de você em 2026 é tempo de qualidade. É que você volte, dobre os seus joelhos e fale com ele. É que você volte para o primeiro amor de como você era quando conheceu a Jesus. É isso que Deus quer de você para 2026. E a mensagem de hoje é só isso. Os Gálatas, quando conheceram a Jesus, eram apaixonados. Mas se perderam. Nós, quando conhecemos a Jesus, éramos apaixonados. Mas olhamos para o que não importa. Deixa eu falar um versículo para você. Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E se buscai primeiro, significa prioridade. Quando nós colocamos a nossa prioridade no Senhor, Ele está falando que as demais coisas que a gente precisa, Ele vai acrescentar. Então preste atenção, busque primeiro ao Senhor. 2026, faça um plano com o Senhor, de você não começar o seu dia sem dobrar os joelhos, sem ler um versículo que seja da palavra dele, sem começar o seu dia dando prioridade para quem te deu o dia. Depois você cuida do seu emprego, da sua faculdade, das suas coisas, mas não sai da sua casa sem dar prioridade para o Senhor em 2026, porque é isso que Ele quer de nós. Que nesse ano seja o ano da prioridade. Que esse ano seja o ano que nós viveremos o ano mais espiritual de nossas vidas. Porque nossos olhares vão estar focados em Jesus e não em nossas coisas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa mensagem. E muito obrigado por me permitir estar de volta. Eu olhei para o que não importava. Eu olhei para minhas coisas, Senhor. E é por isso que eu me distanciei. Até que essa palavra chegou. E chegou na hora certa para me salvar. Pai, eu não quero começar o meu dia sem conversar com você primeiro. Eu não quero conversar meu dia sem ler o que o Senhor tem para me dizer. 2026, eu não tô nem me importando com o meu emprego. Eu não tô nem me importando com cursos. Eu tô me importando em te conhecer. Que nesse ano, Jesus, nós possamos viver o ano mais espiritual de nossas vidas. Porque esse ano será o ano em que daremos prioridade para o Senhor acima de todas as coisas. Pois sabemos que se nós fizermos isso, as demais coisas o Senhor também irá cuidar por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saiba que o seu ano vai ser o melhor ano da sua vida. Um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Que você viva um ano espetacular, um ano extraordinário na presença de Deus. Mas não se esquecendo que acima de todas as coisas, o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Amém? Que você fique com essa mensagem. Beijo. E até terça-feira que vem. Porque agora, toda terça-feira, às 7 horas da noite, Deus tem uma mensagem no seu coração. Amém.